A paz do Senhor, irmãos. É uma honra muito grande estar aqui. Quero agradecer ao pastor Valdo, pastor titular dessa igreja, que no seu período de férias me confiou essa oportunidade. Quero agradecer também à equipe pastoral, que anuiu com esse convite. E também quero agradecer a cada um de vocês também que está aqui e que vai me prestar o seu ouvido e seu coração nesse tempo. Que Deus esteja falando aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, eu não sou digno, Pai. O Senhor sabe que eu sou um baita pecador. Mas nesse momento, Pai, o miserável que eu sou, eu quero deixar de lado, para que Teu Espírito esteja agindo em nós. Pai, fala aos nossos corações essa noite, Pai. Traz essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para os meus irmãos também, para a Tua igreja que está aqui online também, e que nós sejamos grandemente abençoados, porque Teu é o poder, Tu é a glória para sempre. Amém. Amém? Bom, hoje de manhã nós tivemos um bom culto sobre avivamento, e o pastor Renato falou sobre servir. E ele disse que tem muitas bacias e muitas toalhas penduradas por aí. Jesus já pegou a bacia e a toalha e já serviu. E nós também precisamos fazer a nossa parte. Mas quando fala de avivamento, nós também temos que lembrar de uma outra palavra que também rima. Avivamento também lembra arrependimento. Eu vou falar com vocês sobre arrependimento hoje. Mas começando a nossa conversa sobre avivamento, quero citar aqui o nosso famoso pastor, o Russell Shedd, não mais entre nós desde 2016, que tem algumas lições preciosas sobre avivamento. Avivamento é aquela estranha e soberana obra de Deus, na qual Ele visita o seu próprio povo, restaurando, reanimando e libertando para receber a plenitude de suas bênçãos. É preciso haver um clamor do coração por avivamento. A tendência do avivamento é criar uma consciência viva da corrupção interior que afasta completamente a autossuficiência. Biblicamente, diz ele, seria inconcebível pensar que o avivamento viria sem humilhação, sem a oração, sem a busca pela presença do Senhor e o abandono do pecado, ou seja, sem o arrependimento. O avivamento é marcado pelo temor de Deus e uma renovada apreciação da sua grandeza e majestade, a ponto de se causar preocupação qualquer transgressão de uma ordem de Deus. O avivamento traz benefícios valiosos, como a intimidade com Deus, a descoberta dele, do propósito dele para a vida dos seus filhos. O avivamento é consequência do pedido fervoroso pelo derramamento do Espírito e traz marcas da atuação de Deus por meio de milagres e prodígios. Temos visto alguns milagres aqui? Nós temos visto, sim, fruto de oração, fruto de arrependimento, fruto de busca para o Senhor. Nós temos aqui um irmão que estava hospitalizado havia alguns meses e hoje está voltando para sua casa restaurado. Nós temos uma irmã que precisava de um benefício previdenciário para o seu filho que é autista. Foi concedido. Nós temos um pai que foi aqui colocado em oração, que sofreu na UTI 10 dias e que hoje está com a sua saúde restaurada. Irmãos, nós estamos vendo o agir de Deus. E é muito interessante porque se a gente teme, tudo é Deus. E para o ateu, nada é Deus. Mas nós que estamos aqui desse lado, tudo, mínima coisa que seja, o fato de você estar aqui respirando, é Deus. E o avivamento precisa começar, criar raízes. E ele não começa aqui no corpo, como a gente quer numa grande comemoração. Ele começa dentro de mim, dentro de você, dentro de você, de você, de você. Mas é preciso ter disposição para isso. E quando a gente começa a pensar sobre avivamento, e agora que eu vou entrar aqui na nossa conversa, que uma característica dele é o arrependimento. E aí eu vou entrar no livro de Sofonias. E o tema da mensagem hoje é... Deixa eu só localizar aqui. Sofonias e a mensagem de arrependimento para os nossos dias. E eu ainda complementaria tristezas ou alegrias, para rimar um pouquinho mais. Por quê? Porque nós precisamos compreender algumas lições que eu vou pedir aos irmãos para compartilhar nessa noite. Então, o Sofonias, na verdade, ele é um poeta, um profeta desconhecido, um ilustre desconhecido. Eu até havia falado para alguém aqui que eu ia falar sobre ele, e a pessoa disse, puxa, eu não conheço, né? Então vamos tentar lembrar um pouquinho do Sofonias. Pensa o seguinte, o tempo que ele viveu foi
no século VII a.C., anos 700 a 600 a.C. Lembra que a gente conta de trás para frente, né? Quando é antes de Cristo. Então, nesse século VII, Sofonias viveu. E aí, o nome dele significa assim, escondido. O escondido do Senhor, Deus o escondeu. Mais ou menos assim. Por quê? Vou explicar depois. Ele é o chamado profeta menor. Nós temos vários profetas menores na Bíblia, temos profetas maiores, por exemplo, Daniel, Isaías. Mas por que são chamados de profeta maior e profeta menor? Tem algum problema, né, que é a característica dele? Não, unicamente nos livros, que conforme o volume da obra. Então, Isaías, você vai ter um bom volume de livro, profeta maior. Sofonias, 3 capítulos apenas, profeta menor. Então, essa é a explicação. Profeta de Deus, profeta, o que ele faz? Traz mensagem de juízo e traz mensagem de esperança. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Vou convidar os irmãos a lermos, então, capítulo 3 de Sofonias. Pegue sua Bíblia, por favor. É um ilustre desconhecido, mas teve uma importância muito grande a ponto de seu nome estar na Bíblia. Vamos lá? Sofonias, capítulo 3. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém, não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros, seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto se envergonha da sua justiça. O injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção. Pois então sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Olha, agora ele vai mudar um pouquinho a forma, porque agora até então era juízo. Vamos agora continuar a leitura. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso me trarão ofertas. Naqueles dias, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhe pese como vergonha. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados, ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra em todas as ofertas onde forem envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa.
Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Amém? Amém. Deus, aplique em nós a sua palavra mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Gente, então eu já expliquei para vocês a questão do profeta Sofonias. Vamos tentar situar ele no tempo, né, em relação a alguns reis. Se você pegar lá, por exemplo, Sofonias 1, você vai ver que palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Esse profeta Sofonias é o único que coloca essa genealogia no início, mas por quê? Vejam que ele citou Ezequias. Se a gente pegar bem o que ele fala ali, que ele está no reino de Josias, e a gente fazer aqui a busca da árvore genealógica, a gente vai chegar até o Ezequias que ele falou. Se você pegar lá em Mateus, na genealogia de Jesus, Mateus 1:10, você vai ver que está escrito o seguinte: Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. Você vai perceber que Josias, na verdade, era bisneto em relação a Ezequiel. E o nosso profeta Sofonias era tetraneto de Ezequias. Então, o que acontece? Sofonias, o profeta, e Josias, o rei do seu tempo, eram parentes distantes. Só que tinha uma situação. Por que eles fazem até Ezequias a remissão? Porque em Ezequias, Deus foi honrado. Deus era honrado naquele tempo em que o rei era Ezequias. Vamos ver aqui o que está escrito? Deixa eu pegar aqui. 2 Crônicas 29, 1 e 2. Olha a história de Ezequias lá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Agora olha lá. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Depois continua, na 2 Crônicas 29, 1 e 2. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Vamos ver. Estamos aqui com Ezequias, agora vamos lá para Manassés. Olha o que vai falar em 2 Crônicas 33, a história de Manassés. Lá em 33, 1, 2. Ele fez o que o Senhor... Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. E depois o filho dele, que é o Amon, nós estamos seguindo a linha genealógica aqui, sucessor, ele fala o seguinte, lá em 2 Crônicas 33, agora no versículo 20 e 23. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade. E seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, a semelhança de seu pai Manassés. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas, ao contrário de Manassés, não se humilhou diante do Senhor. Pelo contrário, aumentou a sua culpa. Assim, nós temos um apanhado geral, então, de quem foi Sofonias. Ele viveu contemporâneo, lá na época de Ezequias, um momento muito bom com Deus, aí depois só ladeira abaixo, só coisas ruins. Deixar a Deus de lado, se afastar, nós vamos ver depois daqui para frente. E agora nós estamos no reino de Josias, e está começando a acontecer aquilo que está acontecendo aqui, que é o avivamento. E eu queria conclamar você nessa noite, para que a gente aceitasse o juízo de Sofonias. E a gente também aceitasse a palavra que ele pede, para que a gente possa ter um arrependimento eficaz. Posso contar com vocês? Amém? Amém. Vamos continuando. Então veja, Josias como profeta, a ele cumpre denunciar o juízo de Deus para aquele tempo. E por que não dizer então que a mensagem dele também é para nós? Também a mensagem dele de juízo é para o nosso tempo. Por exemplo, se a gente pegar Sofonias capítulo 3, versículo 1, que nós lemos, a cidade estava repleta de injustiças sociais. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Jeremias também, que é contemporâneo dele, vai explicar um pouquinho melhor isso, lá em Jeremias 2, 1, 2. Pobres e viúvas eram oprimidos, discriminados, imperava o egoísmo e parecia que a compaixão
estava em baixa. Vamos lá em Jeremias 5, 26, 28. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaro, e assim eles se tornaram poderosos e ricos, estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más, não se empenham pela causa do órfão, nem defendem direitos do pobre. Está ruim? Injustiça social? Continua. Os governantes, príncipes e sacerdotes eram também corruptos. Olha lá, Sofonias 3, 3, 4. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. E a gente tem exemplos na nossa sociedade hoje de pessoas que agem desse jeito. Infelizmente. E também em relação a nós, o povo, ele estava desprezado e também rejeitava a palavra de Deus. Olha o que fala lá em Sofonias 3:2. Não ouve a ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor e não se aproxima do seu Deus. Nós percebemos então que o povo de Jerusalém fora conduzido a um tempo de idolatria, de sincretismo religioso. Outros deuses competiam com o nosso poderoso Deus. Mistura de crenças e apostasia da fé, ou seja, se afastando de Deus. Fala Sofonias 1, 4 e 6. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos oficiantes idólatras e dos sacerdotes. Aquele que nos altos dos terraços adoram o exército de estrelas, sol, lua, planetas, que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqueles que se desviam de seguir o Senhor e que não o buscam e nem o consultam. Algo parecido com o que a gente vive hoje? Vamos fazer uma conexão histórica? Injustiça. Cessou? Você que está nessa existência junto comigo aqui, aumentou? Faz um apanhado da sua infância e como que está hoje? Responda para você mesmo. A corrupção cessou? A corrupção continua endêmica. E os princípios bíblicos estão sendo rasgados. A palavra de Deus está perdendo a sua força, não dela, não nela, dentro de nós. Está tudo sendo relativizado. Veja, pode não ser bem assim. Sofonias está falando o que ele está percebendo na realidade dele. E a nossa sociedade, acredito, meus irmãos, você deve concordar com isso, não deve estar muito diferente, não. Notícias do dia a dia, e não só criminais, porque se você pegar programa criminal que tem uma vasta audiência, você vê sangue atrás de sangue. Antes era um jornal que a gente tinha aqui, né, que a gente fazia, que a gente falava, apertava assim, saía gotas de sangue. Era mais ou menos um pessoal falava um adágio popular. Hoje não, hoje você tem isso centrado na televisão, é helicóptero para cima e para baixo, filmando a desgraça alheia, mas não é só notícia criminal. Notícias que causam cada vez mais espanto, assombro, nos deixam pasmos. Uma indiferença espiritual que é visível nos nossos olhos e nas nossas atitudes. Leitura da Bíblia? Quem sabe? A série é melhor, é mais importante, sei lá, o futebol, eu estou dizendo outras coisas aqui, mas você sabe. E o tempo de oração? Eu não consigo orar 2 minutos. Eu deixo para orar no final da noite, e quando eu vou orar, eu já durmo, em nome de Jesus, amém. Começa o primeiro zzz, e vai adiante. Retidão, falta de retidão, falta de senso de justiça, falta de valor, de equidade, de desejo de buscar mais a Deus e trabalhar nos princípios dele, isso está escasso. É claro que é um remanescente, nós vamos ver. O que é um remanescente? É aquilo que Deus separa, porque são pessoas dedicadas. Mas quem dera o remanescente fosse todo o povo. Vamos ver isso mais para frente. Cultos que são inspirativos, cultos que falam, olha que louvor maravilhoso, olha essa equipe, gente, unida, batalhando, cada um fazendo ali o seu melhor. O pessoal que está esperando lá, você, para te dar um oi, para você sentar nessa cadeira confortável que Deus te preparou.
Maravilhoso, gente. Mas não pode ficar só aqui no domingo. Tem que pular para a segunda, tem que pular para a terça, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para o sábado. E glória a Deus que a semana acabou e vamos começar outra. Em nome de Jesus, firme, forte e dependente dEle. Cadê aquele cristão que precisa ser todo o tempo cristão? Essa apatia, essa tristeza que a gente vive, gente. Deus é um Deus de amor, é um Deus de alegria. Ele quer incutir alegria no teu coração, Ele quer colocar coisas boas aí. Se permita. Abram os seus corações. Olha o juízo que Deus está preparando se a gente não mudar isso. Mas tenha certeza que mesmo que Deus traga a desgraça, como vai acontecer depois na história, a gente vai perceber que o povo vai ser cativo da Babilônia. Vai ter esperança porque eles vão ser libertos. O remanescente de Deus vai ser liberto. E eu quero ver que o remanescente de Deus seja cada um de nós essa noite. Eu quero conclamar você a perceber esse momento que nós vivemos. Nós estamos falando em avivamento, colocado sobre avivamento, os pastores falam sobre avivamento, mas o avivamento não vai chegar se você não abrir o teu coração. Se você pediu para Deus entrar, fazer morada, arrebenta, Deus, porque eu sou mau. Eu tenho coisas dentro de mim que nem eu me suporto. Coloca isso para Deus. E esse juízo dele vai se verter numa esperança. Quando você deixar de ser você ruinzinho, o KJ ruinzinho, Deus vai começar a agir. E você não vai precisar fazer força. Você não vai precisar fazer nem força. A tua realidade vai mudar. A tua realidade vai mudar, irmãos. Eu estou aqui com uma esposa que me ama. Eu não mereço ela, eu errei muito. Eu te amo, Cris. Estou aqui com o João Felipe. Um menino que foi trazido 10 anos para morar com a gente, que nós amávamos ele. Um filho que eu aprendi a amar agora. Mas foi uma caminhada difícil, uma caminhada dolorida. O meu mano ali que caminha comigo em discipulado sabe. Sabe das minhas dificuldades. Sabe das vezes que a gente até brigava para se entender um pouquinho, mas voltava porque a gente se ama. E nós temos que fazer assim entre nós, como irmãos, amar. Você já falou para a pessoa que você tem uma dificuldade? Eu te amo. Olha no olho da pessoa e fala, eu te amo. Você pode querer fazer o mal para mim, eu posso querer fazer o mal para você, mas olha, me perdoa. E quanto mais você quiser se afastar de mim, mais eu vou te amar. Eu falei isso para um irmão meu. O primeiro trabalho que Deus quer fazer na vida de alguém é na minha. Não espere Deus fazer uma obra na vida do teu marido, da tua esposa, do teu filho. É em você. É você que tinha que estar aqui hoje. É você que tinha que ter se transformado. É você que tinha que abrir o coração para Deus, para não ter o juízo dele, como fala o profeta Sofonias. Então eu quero propor a você nessa noite hoje, que nós tenhamos uma força, mas uma força divina. Não é pela força da palavra, é pela força do Espírito Santo. Eu quero pedir em nome de Jesus, que a segunda parte de Sofonias seja a nossa realidade. Voltando aqui para o texto, Sofonias é um avivalista. O que ele deseja é que o povo dele daquela época evite o juízo. E o intuito dele, Deus vai fazer que se cumpra, porque vai ter uma reforma religiosa que Josias vai fazer. Josias vai deixar Manassés, vai deixar Amon para trás. E vai recomeçar aquilo que Ezequias tinha feito 4 gerações atrás. Compreende isso? Pode estar a tristeza que tiver o país, pode estar a dificuldade que tiver na sua vida, que você estiver vivendo. Aceite o conselho de Sofonias e faça como Josias. Renda-se a Deus. Nós talvez não tenhamos mais tempo, gente. O cativeiro vinha a galope para eles. Eles passaram 70 anos, alguns dizem, outras épocas, mas 70 anos como escravos, sentindo dor, tristeza de não ter sua pátria, está sendo subjugado, humilhado. Você quer uma vida assim? O inimigo pode dar uma vida assim para você. E agora, se você quiser. Nega o nome de Jesus. Nega Deus. Nega o Espírito Santo na sua vida. Já começa levando bordoada no que sair daqui.
a mensagem é de juízo. E a gente precisa falar isso nas igrejas. Porque a gente, às vezes, está vivendo um marasmo, uma apatia, e Deus não quer isso. Deus quer dar uma chacoalhada na gente. Mas não é na minha força. E eu já disse para Deus, eu não quero que seja na minha força. Por isso que, às vezes, eu falo bem baixinho. Para que essa força do Espírito Santo, ela venha como uma brisa. E sopre nos nossos corações. Porque a gente não precisa de força. A gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus. Amém. Eu vejo gente passando dificuldades aqui. Eu estou olhando para o rosto de vocês, lembrando. Cada motivo de oração, cada pedido, por um tio, por um parente, por mim, pela pessoa que está enfrentando dificuldades. Mas vocês estão aqui. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Acredite, tem esperança. Mesmo que se olhe para tudo quanto é lado e está tudo complicado. É notícia de tudo quanto é jeito, é problema de tudo quanto é jeito. Deus te compartilhou a existência. A existência é o dia que se chama hoje. E nós precisamos melhorar isso, irmãos. Melhorar a nossa cristandade, a nossa maturidade. Algumas lições que o profeta ensina. Ainda temos um tempo. Não podemos ser influenciados pelo meio em que nós vivemos. Sofonias viveu num ambiente de imoralidade, corrupção, idolatria, indiferença religiosa. Mas se recusou a se contaminar com esse ambiente. Ele procedeu como Deus desejava que ele se ativasse, mas não como a sociedade da sua época impunha para ele. Qual que é o nosso modelo de agir, gente? Vamos transportar para os nossos dias de hoje, porque eles não tinham lá Jesus ainda, mas Jesus não tinha vindo encarnado. Mas se a gente pegar Hebreus 1, 2, vai falar o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Sofonias está incluso aqui. Mas nesses últimos dias, falou-nos por Jesus, por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez o universo, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus, esse Jesus que pagou o preço, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que diz assim, ainda hoje, para o ladrão, estarás comigo no céu, porque ele se arrependeu. E aos 45 do segundo tempo, vocês que jogam futebol, vocês sabem como é que é isso, emocionante. Ele ganhou a salvação. Um arrependimento genuíno. Um arrependimento que a gente precisa compreender. Que nasce dentro de nós e que me permite afastar do pecado. Trazer Deus para dentro. E fazer com que esse Jesus reine nas nossas vidas. Posso aceitar esse convite, Senhor? Posso fazer esse convite a você, meu irmão? Não sei se tem alguém ainda que não aceitou Jesus nessa noite. Não perca a oportunidade. Acho que se a gente pegar pessoas que aceitaram Jesus aqui nesse culto, nessa noite, mais os que estão aqui, nos assistindo pela internet, vai ter mais de um século de anos para dizer que valeu a pena a vida com Jesus, valeu a pena deixar de lado toda a vida que a gente vivia errada, equivocada, apesar de que a gente às vezes tinha até justiça própria, dizia que era correto e tal, mas sem Jesus não é nada, então aceita Jesus. Porque os testemunhos estão aqui. Eu trago o testemunho desde 97. E tem gente que traz aqui muito mais antes que eu. E nós tivemos exemplos nas nossas vidas que a gente pode perceber que ninguém se arrependeu. Optar por Deus é uma decisão que pode não estar disponível amanhã para você. E a mensagem do Sofonias é de juízo. Amém? Segundo tópico, não podemos servir a dois senhores. John Stott dizia o seguinte: algumas pessoas pensam que podem servir a dois senhores e que podem conciliar isso muito bem numa boa. Servem a Deus aos domingos e a Mamon durante a semana. Mamon é o Deus do dinheiro, posses, é mais ou menos assim para quem não compreende, mas ou a Deus com os lábios e Mamon com o coração, ou a Deus na aparência e Mamon na realidade, ou a Deus com metade das suas vidas e Mamon na outra. Pecado da idolatria. Tudo bem, não é dinheiro. O dinheiro eu trabalho muito bem com ele, ajudo até a obras sociais.
mas tem um carro, tem um status, tem um trabalho, tem a sua ocupação, tem a esposa, tem o marido, tem o filho, que muitos idolatram. Deus é uma verdade. Não aceita o segundo lugar. Que fique bem claro para você quando for fazer alguma coisa errada, ou quando pensar em refletir sobre o desejo de colocar alguma coisa que existe nesse mundo criado acima dele. Porque ele é o Criador. Amém? Terceiro ponto. A graça de Deus é oferecida a todos, porém, poucos a recebem. Para ser alcançado pela graça de Deus, precisa haver arrependimento por parte do pecador. Arrependimento é diferente de remorso. Não sei se você sabe. Já falaram aqui, vou repetir. Remorso é quando você errou, aí você é pego, e você chora porque você foi descoberto. Isso é remorso. Eu já vivi isso muitas vezes na minha vida, e já também presenciei na vida de outros. Arrependimento não. Arrependimento é muito diferente. Arrependimento é um sentimento de tristeza profundo por um erro cometido. Muitas vezes, sem que ninguém precisasse ficar sabendo. E que necessariamente leva a uma mudança de vida. Quando há arrependimento, há mudança de mentalidade. Mateus 3,8, Jesus fala: deem fruto que mostre arrependimento. Sofonias 2,3 vai dizer: busquem o Senhor todos os humildes do país, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor. A humildade é o primeiro sinal de um arrependimento. Porque quando você se arrepende de uma coisa errada que você fez, e não é um remorso, você dobra os seus joelhos. Senhor, não sei nem como é que eu vim aqui. Eu não queria nem entrar nessa sala de oração hoje. Eu errei de novo. Eu fiz aquele pecado que está aqui no meu bolso. Que é o pecado que eu gosto. O Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa, me dê força para vencer isso. E sabe, irmãos, é por isso que, para a honra e glória dEle, nós temos pessoa que nós colocamos na linha de oração, como destinatário da nossa oração, para vencer a droga. E não foi da minha boca que eu ouvi. Ela já está há mais de mês numa clínica de recuperação. Amém? Para a honra e glória de Deus? Amém. Nosso Deus faz isso. Se fosse pelo KJ aqui, eu dizia, não tem jeito. Mas quando eu levo esse pecado aqui que está guardadinho, que muitas vezes nem minha esposa sabe, para Deus, e falo: Deus, ó, como pecador que sou, Pai, me perdoa, mas de coração mesmo, aberto. E ó Deus, transforma. Eu tive, antes da crise, tive problemas relacionais. Sabe qual que foi a minha salvação quando eu já não aguentava mais? Tempos difíceis daqueles. Foi dizer: Deus, seja minha namorada. Deus, o Senhor pode ser minha namorada? Porque eu não aguento mais. Depois a gente briga e fica um monte de coisa e só coisas envolvidas que não tem nada a ver. Deus foi minha namorada. Porque eu tinha uma carência. Eu tinha uma carência dentro de mim muito difícil, muito complicada. Tratada aos pés da cruz. Olha a bênção que veio. Obrigado, Cristo. Arrependimento, meus irmãos. Olha a bênção para aqueles que se arrependem e deixam o pecado. Ao livramento, arrependimento, livramento, muito especial esse momento. Está tudo rimando hoje. Mas quero dizer o seguinte, Sofonias 3,12. Deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não vai cometer injustiças. Eles não vão mentir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem falava isso, gente? Quem? Digam vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem falava? Jesus. Não vai sair mentira dos nossos lábios. A igreja está cheia de mentira que nós proferimos muitas vezes, maledizendo as pessoas. O nosso irmão, e eu falei para vocês, eu me recordo aqui nesse mesmo templo agora, que o tratamento primeiro é em mim.
Então, se você falou mal de alguém, se você proferiu mentiras, pede perdão para essa pessoa. Se ela não estiver mais aqui, pede perdão para Deus. E muda essa atitude, porque nós precisamos que as nossas bocas falem a verdade, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Graça que nos é dada de graça, mas não custa barato. Para nós, que custo que tem a graça? O arrependimento. Para Jesus, qual que foi o custo? Impagável, da morte na cruz. Warren Wiersbe diz assim: antes de recebermos as boas novas a respeito de Jesus, nós precisamos aceitar as más novas sobre nós mesmos. Você, eu, somos pecadores, precisamos ter humildade, reconhecer e abandonar o pecado, arrependermos-nos e recebermos a graça de Deus. Romanos 4:25. Ele, Jesus Cristo, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Peço então, finalizando, caminhando para o final aqui, que nós estejamos à busca do avivamento. E mesmo que esse mundo esteja conturbado, concluindo, nós precisamos ser o remanescente de Deus. Se a resposta a essas indagações que eu falei para vocês influenciar o meio que a gente está vivendo, não sermos influenciados pela injustiça, nem pela corrupção, e nem praticarmos idolatria, forem sim, e nós estivermos servindo a Deus com exclusividade, e caminharmos e entendermos que Jesus Cristo, que com Ele tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus, a gente pode confiar na promessa de Deus, sobretudo aquela que está lá no capítulo 3, que nós lemos, versículos 13 e 17. O remanescente de Israel, que é você, não cometerá injustiça, não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Concluindo, irmãos, o livro de Sofonias começa com juízo, nesses 3 capítulos, e nós só lemos um dele. É um ilustre desconhecido para nós, mas hoje ele ficou mais claro. Espero que ele tenha ficado mais claro na sua mente e no seu coração. Começa com o juízo e termina com a promessa da restauração. Deus envia o juízo, mas também concede a possibilidade de restauração. E o que Ele mais deseja de nós? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O que Ele deseja de nós? Restabelecer o relacionamento que foi quebrado pelo pecado. E para isso nós precisamos nos arrepender. Que nós sejamos esse remanescente. Que a gente opte pelo arrependimento do pecado. Há tempo. E o tempo é o dia que se chama hoje. Podem vir tempos ruins, tempos maus. O importante é que nós dependamos desse Deus soberano, sempre. Nós tivemos, nas nossas reuniões de oração, motivos que não foram aceitos por Deus. Pessoas foram, situações não foram resolvidas. Deus é soberano. Nós temos na Bíblia o exemplo de Davi, que orava e jejuava pelo seu filho, para que Deus, na sua infinita bondade, pudesse livrar o seu filho. E quando ele morre, aí Davi se recompõe, louva a Deus, come, porque já estava 7 dias sem fazer isso. Porque Deus é Deus. É claro que as nossas orações chegam ao trono de Deus, não há nenhuma dúvida. Mas a palavra final é dele. E se submeter à vontade dele também é um ato de arrependimento, de reconhecimento, de humildade. Nós precisamos mudar isso nas nossas mentes, irmãos. E compreender esse propósito que Deus coloca para a gente hoje. Sofonias, o profeta do arrependimento. Finalmente, fica entre nós a promessa de Deus no versículo 17 desse capítulo que eu li. O Senhor, seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você
e com o seu amor a renovará. Ele se regozijará, se alegrará em você com brados de alegria. Posso pedir uma gentileza para vocês de baixar suas cabeças? Vamos orar? Obrigado. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, Pai. O Senhor caminhou com o seu Espírito entre nós, Deus, não por mim. O Senhor trouxe só essa palavra no meu coração e como eu estava angustiado com isso, Senhor. Eu reconheço a tua soberania nesta noite, Pai. Quero pedir pelos meus irmãos, Deus, que ouviram essa mensagem, tanto aqui quanto online, Pai. Obrigado por cada irmão que veio e que emprestou seu ouvido e seu coração para essa mensagem, Deus. Uma mensagem um tanto dura, mas uma mensagem também de esperança, Senhor. Aviva os nossos corações da maneira certa, Pai. Coloca, Pai, um desejo, Pai, de restauração, de arrependimento, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Não pela força minha, Pai. Não pelo meu desejo, ou pela, eloquência, o que quer que seja. Mas pela nossa humildade, Pai. Nós nos humilhamos perante o Senhor nessa noite, Deus. Reconhecemos como sempre a tua soberania. E pedimos que o Senhor continue agindo nessa querida igreja na amada CIB, Pai. Obrigado por todo o tempo que nós tivemos aqui nesta noite. Obrigado por essa palavra, Senhor, de Sofonias. Que nós aprendamos, Deus, a viver uma sinfonia dos sinfonias, uma sinfonia do teu amor, uma sinfonia que conduza para o remanescente de Israel. Nós somos, Pai, em nome de Jesus, o remanescente do teu povo. Nos ajuda, Pai, nos possibilita essa possibilidade, nos dá essa possibilidade de falarmos do teu nome, de gritarmos com as nossas vidas, Pai, que só o Senhor é Deus. E só Jesus Cristo salva, Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, Deus. Age nos nossos corações e que teu Santo Espírito esteja conduzindo essa igreja como o Senhor sempre fez. Agora e sempre, Pai, é o nosso desejo. Nos abençoe, Senhor. E finalmente, nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.